seja bem-vindo ao Pensamentos Nacionalistas. É um canal no YouTube sobre política, história, economia, questões sociais voltados ao pensamento nacionalista. Como diz o próprio nome do canal, inclusive. Hoje, meus colegas e senhores, eu venho falar a respeito da Reserva Federal, que não é nada mais, nada menos do que a instituição financeira que controla a sua vida, a minha vida e a vida do mundo, de todas as pessoas no mundo inteiro. O que é a Reserva Federal? Eu vou contar para vocês a história deste que é uma instituição que pratica diariamente o maior dos roubos. O maior roubo da história da humanidade e ninguém sabe. Entendeu? Por ignorância ou por falta de conhecimento, enfim. Em 1913, tudo começa em 1913, quando membros das famílias Rockefeller, Morgan, Warburg, Rothschilds, essas famílias que são as famílias mais poderosas e ricas do mundo, os principais membros dessas famílias, eles criaram boatos nos Estados Unidos dizendo que o Banco de Nova York tinha falido. Então o que aconteceu é o seguinte: todos os americanos retiraram o seu dinheiro do banco e eles encaminharam um tratado para o Banco Central, que foi encaminhado logo em seguida para o Congresso norte-americano, que é o ato da Reserva, que foi o ato da Reserva Federal, que visava instaurar esse sistema que aí se encontra. O tratado ele foi passado porque levaram ele justamente próximo do Natal, dia 23 de dezembro para ser específico, durante a madrugada. Ou seja, a maioria dos senadores norte-americanos estavam fora com as suas famílias. E alguns que estavam lá não estavam com muito pique para ler documento, tratado, para aprovar a lei. Então o ato da Reserva Federal foi facilmente aprovada. Woodrow Wilson, que era o recém-possado presidente dos Estados Unidos, ele já era comprado por esses banqueiros, por essa bancada mercantilista dessas famílias poderosas e riquíssimas. Então ele aprovou essa lei. Foi aí que começou o esfacelamento da nação norte-americana. E um dos maiores crimes que eu poderia considerar, um dos maiores crimes que já ocorreram na história da humanidade. A Reserva Federal é o Banco Central dos Estados Unidos. Eles imprimem dólar quando eles querem, quando eles bem entendem. E detalhe, o dólar é uma moeda fiduciária, é um papel fiduciário, é só um papel pintado, não tem valor nenhum real, entendeu? Então, como eles fazem para lucrar? É bem simples, a cada dólar que a Reserva Federal imprime, eles botam junto nesse próprio dólar uma dívida. Porque todo dólar que sai de lá sai em forma de empréstimo. Eles emprestam dinheiro para o governo americano, para os bancos norte-americanos, para entidades globalistas como o FMI e o Banco Central. E esses dólares vão rumo a países emergentes, países em crise, né? E voltam de lá valorizados. Por quê? Porque o que dá valor ao dólar produzido pela Reserva Federal são crises financeiras. Por quê? Pensa o seguinte: eles imprimem o dólar e dão o dólar para você. Eles estão te emprestando. Para eles emprestarem, eles colocam juros em cima desse dólar. Então você precisa mais tarde pagar esse mesmo dólar, mais com um valor a mais, que é os juros. Ou seja, é o preço que você está pagando por ter pego esse dinheiro emprestado. Da onde vem esse dinheiro que você vai estar pagando? Da própria Reserva Federal, que é a única entidade que imprime dólar. Vocês estão entendendo mais ou menos? Você cria dívidas em cima de dívidas. Empréstimos em cima de empréstimos, porque você precisa pagar a dívida, então você faz mais um empréstimo que vem com uma dívida maior, e assim, a cada dia que passa, o dólar é desvalorizado mais e mais pela Reserva Federal. Entende? É um monopólio, é um cartel global, porque os principais acionistas da Reserva Federal são justamente banqueiros são banqueiros dos maiores bancos que existem, como o Goldman Sachs, do próprio Banco Mundial, etc, etc. Então não se deixe enganar pelo nome, porque a Reserva Federal ela é tudo menos federal, tá bom? A ideia é justamente fazer parecer que ela é do governo, que ela é controlada pelo Tesouro dos Estados Unidos, mas essa é uma grande mentira, entendeu? É uma grande farsa, é uma entidade privada que lucra em cima de crises e crises e crises e crises. Entendeu? E além de ser inconstitucional, porque a própria Constituição dos Estados Unidos diz que nenhuma entidade privada pode criar dinheiro. Entendem?
Igor, mas como é que isso afeta nós brasileiros? Primeiro de tudo, eles imprimem o dólar que dá lastro ao real, que é a nossa moeda. Então, se a Reserva Federal aumenta a taxa de juros, eles conseguem maior demanda por dólar, ou melhor, menos demanda, né? Porque eles pegam dólar de volta e guardam lá em estoque para dar valor à moeda. E isso causa inflação cambial no Brasil, porque a inflação no Brasil é cambial, né? Então, se o dólar fica mais caro, o Brasil precisa de mais reais para comprar o mesmo dólar para importar coisas como farinha, petróleo, etc, etc, etc. Só por isso por si só já é um motivo para explicar por que as atitudes da Reserva Federal afetam o Brasil. Mas vamos mais a fundo. Durante a ditadura militar de 64, o governo fez muitos empréstimos com os Estados Unidos. Aí mais tarde, a Reserva Federal aumentou a taxa de juros, valorizou o dólar e o governo brasileiro, que tinha muito dinheiro para pagar a dívida deles, não tinha mais esse dinheiro, porque o dólar estava mais caro. Precisariam de mais reais para pagar. Quem apareceu para nos ajudar? O FMI, que é braço da Reserva Federal, tá? Que é aliado, que é controlado pela Reserva Federal. O que o FMI fez? Emprestou dinheiro ao Brasil com uma condição. Teríamos que manter o nosso superávit primário. Ou seja, nós temos que pagar a dívida pública, acima de tudo. Entendeu? Acima de educação, saúde, segurança, sempre devemos atender ao sistema, ao serviço da dívida pública. Entendeu? É por isso que até hoje nós temos essa política rentista, essas políticas de austeridades, porque lá na ditadura militar, o FMI veio e acabou com a gente. Entendeu? Porque só há duas formas de se escravizar uma nação. Uma é pelo meio da força e a outra é pela dívida. Dívida é dinheiro para a Reserva Federal, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Você está entendendo? Então, o que dá poder ao dólar são crises, são guerras. E isso afeta a gente, afeta a Europa, afeta todos os países do mundo inteiro. Entendeu? Crises e guerras são só partes do plano. Tanto que, depois que se foi institucionalizado a Reserva Federal, ocorreram muitas crises nos Estados Unidos. Muitas crises. Crise de 30, crise de 2008, houveram flexibilizações no teto dos gastos do governo dos Estados Unidos. Entendem? E quanto mais eles imprimem dólar, mais ele se desvaloriza. Portanto, mais o governo americano terá que cobrar mais impostos para poder pagar a dívida da Reserva Federal. Ou seja, os americanos e nós estamos condenados, porque o nosso dinheiro vai cada vez valer menos. Não só vai valer menos, como vamos ter que pagar mais para pagar esses impostos para a Reserva Federal. Vocês entenderam? Os próprios pais fundadores dos Estados Unidos repudiavam totalmente isso. Thomas Jefferson mesmo dizia que se um dia a nação permitisse que uma entidade privada controlasse a riqueza do país, logo os pais não teriam mais propriedade, sabe? Todas as propriedades seriam tomadas e nada mais sobrariam dos pais para os filhos. Algo mais ou menos assim ele disse. Só houve um presidente norte-americano, mas digo assim, mais para os tempos atuais, que tentou ir contra a Reserva Federal. Só houve um, que foi John F. Kennedy. Ele criou a Ordem Executiva 11.11.0, que tirava o poder da Reserva Federal de imprimir dólar e passava ao Tesouro dos Estados Unidos. Consequência, 6 meses mais tarde, enquanto Kennedy andava de carro com sua esposa, ele recebeu um tiro, uma bala na cabeça. E até hoje ninguém sabe como ele morreu, por que ele morreu, quem matou ele exatamente. Até hoje há uma dúvida com relação a isso. Mas nós sabemos a verdade. Porque depois dele, nenhum presidente dos Estados Unidos ousou ir contra a Reserva Federal. Nenhum. Entendeu? O próprio barão, acho que é Nathan Rothschild, ele dizia: se eu controlo a riqueza do país, eu não importo quem escreve suas leis. São os Rothschilds, os Warburgs, os Rockefellers, Morgan. São esses homens que controlam
os Estados Unidos e todos os países que são escravos da hegemonia do dólar. Entendeu? E infelizmente essa é uma triste realidade. E não é teoria da conspiração, é só pesquisar, é só ir atrás que vocês vão ver que tudo que eu estou dizendo é infelizmente verdade. Só há uma saída. E ela já foi dita inclusive aqui no Brasil por alguns políticos. A saída é apenas uma só. A ruptura, o desencadeamento, sabe? É largar totalmente, sabe? É deixar absolutamente o sistema financeiro internacional. E quanto nós não nos livrarmos das correntes que nos seguram, as correntes desse sistema, enquanto nós não nos livrarmos dele, enquanto nós não fizermos uma auditoria da dívida pública, nós vamos permanecer escravos. Entendeu? Vamos permanecer escravos desse sistema. A dívida externa do Brasil, antes da ditadura militar, era de 8 bilhões. No final era 120 bilhões. Entendeu? A dívida pública hoje é 3,3 trilhões de dólares. Entendem? E se tem um homem, e se tem um político brasileiro que sabia disso e tentou avisar a nação brasileira, o seu nome era Enéas. E... por enquanto é só isso mesmo, tá, galera? Eu espero que eu tenha explicado bem sobre como funciona a Reserva Federal, como essa prática de usura é feita nos dias de hoje. Eu espero que tenha ficado bem compreensível. Não deixem de se inscrever no canal e curtir o vídeo, e também de curtir a Legião Nacional Trabalhista. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.